Oi, Evandro, Salve, tudo salve, bem? Patrick. Tudo Tudo certo? jóia? Tudo beleza, Tudo tudo jóia. beleza. Como é que tá meu áudio Pô, aí maravilha. e minha imagem? Tudo certo? O áudio tá ótimo, a imagem também. Eu cheguei correndo agora da rua, mas deu tempo. Não, tranquilo. O importante é que estamos aqui, né? O importante é que deu certo, rolou. Te agradeço muito por ter aceito o convite para fazer essa live. É uma honra imensa estar aqui conversando com você. Na minha opinião, a banda que começou os anos 80 foi a Gangue 90 e a Blitz, né? Eu adoro essas duas bandas. E hoje a gente vai bater um papo bem legal aí sobre sua carreira. Como é que tá as coisas aí no seu tempo de pandemia? Rapaz, é uma loucura, né? A gente que vive de aglomeração, assim, está sentindo muita falta desse calor humano. A Blitz chegou a fazer algumas Isso. lives, mas é estranhíssimo você acabar uma música e não ter, né, aquele O calor de aplauso. volta, aquela troca. Então, são tempos muito difíceis, estranhos, mas acho que a música e a arte são salva-vidas assim que vão segurando a cabeça da gente. É isso aí. E a Blitz não parou, né? Continuou fazendo live, lançou dois singles aí, uma música com o João Suplicy, que você lançou, né? Isso, isso. Nessa pandemia eu aproveitei para fazer umas músicas assim com parceiros, né? O João foi uma surpresa muito legal, porque você que é músico, você sabe como é difícil a gente achar, é que nem um namoro, um casamento, né? Achar uma É, parceria legal para cruzar as ideias musicais, as ideias de tema, de letra. É muito difícil. Eu tive a sorte do João ser um cara super legal. E a Blitz também, Patrick, a gente está assim, produzindo muita coisa. A gente está com 4 discos para lançar, quase prontos assim. Então, isso inspirou a gente a fazer esses trabalhos. Assim, um disco é de resgate dos hits Blitz, assim. São as músicas que fizeram sucesso para a gente ter domínio dos fonogramas, serem nossos, não serem mais de uma multinacional. Aí fizemos um outro disco de inéditas, assim, compondo muitas coisas novas, e um outro de músicas do lado B da Blitz, assim, músicas que a gente gostava muito, mas que não tiveram uma execução tão forte. E um outro, assim, músicas que inspiraram a gente, que inspiram a gente, compositores, outras pessoas, assim, que não são da banda e que a gente curte muito. Então, esses 4 trabalhos estão ocupando muito a nossa cabeça e a nossa criatividade. pô, bacana, muito bacana. Eu assisti as duas lives da Blitz, foi sensacional. Que Então legal. vamos lá para o nosso papo. Eu quero saber, Evandro, o que que veio primeiro? Sua paixão pela música ou pelo teatro? A música veio desde sempre, adolescente. Meu pai é, ele estudava violão clássico, tinha um professor que ia lá em casa ensinar, e aí tentava me ensinar também aqueles exercícios, e eu não tive a disciplina que meu pai tinha, assim. Então eu queria logo que ele me ensinasse um Beatles, um Roberto Carlos, assim, e fui por essa via mais rápida, assim. Mas minha mãe também era muito musical, ela se amarrava em fado, na Amália Rodrigues e Noel Rosa. Eu fui crescendo aí no meio dessa sonoridade de Moreira da Silva, até vir os Beatles, os Stones, Mutantes, Novos Baianos, isso tudo foi fazendo a minha cabeça musical. Pô, olha só, muito bacana. E você falou de Novos Baianos, já quero anunciar aqui para o pessoal que amanhã vou estar conversando também com o Paulinho, Boca de Cantor, lenda, né, Uh, da nossa música brasileira. meu Canta, ídolo Paulinho, manda um grande é, abraço para ele. Eu fiquei falando com ele nessa semana mesmo.
Mostrei uma música que eu Sim. fiz com o Zé Cabaleiro para ele, que eu acho que ele ia arrebentar. E o Paulinho está lançando um CD, um trabalho muito legal. Eu ouvi Pois 3 é, músicas, fiquei encantado. Assim, Paulinho é sensacional. exatamente. Amanhã a gente vai estar aqui batendo um papo bem bacana. E Evandro, qual foi sua primeira banda? Quando você juntou um pessoal para tocar? Como é que foi? Rapaz, eu tinha um sítio que eu ia, é o sítio da minha avó, e aí a gente éramos 2 primos e umas 7 meninas, assim, irmãs e primas, e a gente ficava tocando ali também muito essas coisas, Roberto Carlos e Beatles, e foi a primeira banda, os Brazas. Tinha um tio que era piloto de avião da Paner, era uma companhia de aviação, e ele tinha uma máquina de 16 milímetros. Então filmava lá os sobrinhos, os primos, irmãos, assim, fazia assim, roteiro de filme de Bang Bang, que tinha cavalo, então a gente andava, e filme da gente tocando também, com as primas todas eram as fãs, rasgavam a camisa da gente, e era muito divertido, e foi a nossa primeira banda, assim. Olha só, muito legal. E aquele seu violão que você sempre tocava com ele, aquele Ovation, você ganhou mais ou menos nessa época aí? Não, não, esse violão eu quebrei meu porquinho de moedas, juntei as minhas mesadas e fui pela primeira vez para Nova York em 81. E eu queria muito Ah, pra essa viola. frente. E aí eu tocava assim com Louis, com Dade, e eles tinham essas violas de aço que eram sensacionais. Eu tinha uma de Georgian, de nylon, e, e aí pô, o Luiz falava, pô, você tem que ter uma de aço, tem que... Meu sonho era ter uma Ovation. Então eu consegui comprar uma Ovation e trazer para cá, porque eu tinha gravado com a Cor do Som, quer dizer, a Cor do Som gravou uma música minha. Minha primeira música gravada foi Alta Astral, da Cor do Som, com o Dade e o Mu. Então eu consegui, com essa graninha, que teatro não dava grana nenhuma, e eu consegui juntar essas economias e comprar essa viola que me acompanhou durante muito tempo. Você ainda tem esse violão? Não, cara, esse violão me levaram ele. Alguém pegou emprestado e nunca mais me devolveu. E eu sinto muito, eu sinto saudade dele. Pois é, esse violão é clássico. A gente lembra de Evandro Mesquita, já lembra você com esse violão, né? De óculos de chapéu. Tá no clipe do Você Não Soube Me Amar, para quem quiser ver como era o violão. Esse violão tá nesse clipe. Fala um pouquinho pra gente sobre o Asdrubal trouxe o trombone. O Asdrubal foi tipo uma banda, uma grande banda, uns novos baianos do teatro, assim. É, exatamente. Eu, 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 eu fiz um curso com Sérgio Brito, com Klaus Viana, que eram grandes mestres, assim, e encontrei a Regina Casé, o Hamilton Vaz Pereira e a Nina de Pádua. E aí o Klaus me levou para o Teatro Ipanema, comecei a fazer uma peça chamada Hoje é Dia de Rock, que é sensacional, de um escritor, José Vicente Mineiro. E esses foram os meus mestres, o Rubens Correia, Ivan de Albuquerque e Klaus Viana. E aí eu encontrei a minha turma, que é o pessoal do Asdrubal, trouxe trombone, eles tinham feito uma peça também, 2 peças, o Inspetor Geral e o Burrei. E me chamaram para fazer essa terceira, que era a gente escrever o que a gente quisesse, assim. Então a peça tinha uma energia de show, assim,
as pessoas falavam: adorei o show de vocês, era uma peça. Então foi fundamental assim para para minha formação, para saber o que, que eu ia querer fazer de música, é, que era uma coisa teatralizada, como a Blitz sempre fez, essa possibilidade de diálogo. Então, é isso. E o Ah, grupo lançou um disco, né, em 83. Patrick, alguém tá perguntando sobre o livro X Tudo, e eu tenho muito orgulho desse livro. É da editora Rocco, é difícil de achar, mas vale o garimpo. Era isso. Bacana. Eu vi que passou essa pergunta aqui mesmo. Pô, bacana. E agora vamos falar sobre a Blitz, né? Como que nasceu essa banda? A Blitz nasceu de dentro do Asdrubal, assim. Eu comecei a fazer letra em português, é, incentivado pelo Ricardo Barreto, que era primo da Regina Casé, e a gente fazia música pra caramba, assim, e tocava nos churrascos, nas fogueiras, e as pessoas curtiam. Então foi dando uma força, assim, até que encontrei o Lobão, que tocava com a Marina. Então, a primeira banda, a formação da Blitz, era a banda da Marina comigo e com o Ricardo Barreto. Então, a gente fez o primeiro show aqui num circuito meio underground do Rio e o pessoal da praia curtiu muito. E a gente, caramba, as pessoas estão gostando, que bom. Então, isso deu uma confiança para a gente atacar uma gravadora e conseguir meter o pé na porta que era fechado para esse tipo de música, para as rádios também não tocavam esse tipo de música, mas graças ao sucesso de Você Não Soube Me Amar, as portas começaram a ser abertas e as gravadoras querendo descobrir outras bandas. Foi assim. E eu falei no início da live aí que, para mim, as bandas que começaram nos anos 80 foram Gangue 90 e Absurdetes e a Blitz. Você já chegou a conhecer o Júlio Barroso ou já rolou um encontro entre essas bandas? Porque o Lobão e o Billy, eles tocaram na Gangue 90, né? Sim, sim. Eu cruzei com eles muito quando eu estava no Asdrubal e a Bandeirantes tinha o pessoal se não me engano, é TV Zero que chamava, é um programa chamado Mocidade Independente, que o Asdrubal fazia uma participação e tinha lá o pessoal. Eu encontrei com o Júlio Barroso, pô, uma admiração por ele. E, era uma linguagem mais ou menos parecida, né? Era Sim. das vocalistas, que a gente se É, inspirou mais assim nas cantoras do Ray Charles, nas do Bob Marley. A gente curtia essa coisa de ter um vocal feminino, mas foi uma coisa natural. A Márcia namorava o Barreto e a gente tocava aí nos churrascos e fogueiras e ela fazia já um vocalzinho e ficava maneiro. Aí ela falou: Ah, tem uma amiga que é a cara da gente e tal. E aí veio a Fernanda, que foi assim, entrou, encaixou como uma luva, e a gente começou com essa possibilidade de teatral de usar as meninas também em primeiro plano, assim, nas músicas. exatamente. Você falou aí da primeira formação, mas eu já ouvi uma história que era para ser a Cláudia Niemeyer no baixo, né, no início da Blitz. Não era para ser o Antônio Pedro, é verdade isso? O primeiro baixista da Blitz foi o Júnior, que era dessa banda, que era o Lobão na bateria, eu e Barreto, aí tinha o Guto Barros, parceiro de O você, Luiz Alves. tinha o Júnior no contrabaixo e tinha o Zé Luiz no saxofone. Então só tinha os homens e,
E aí depois, aí, cara, acabou a primeira formação da Blitz, cada um ia fazer outras coisas e tal, eu fui para Nova York. Quando a gente voltou, eu, pô, voltei cheio de ideias, cheio de inspiração, assim, lá de fora, e falei, pô, vou reunir a banda de novo. Aí chamei o Lobão, o Barreto, e o Lobão me falou da Cláudia Niemeyer. E a gente ensaiava na casa dela, na casa do Lobão, e eu gostava muito. Depois eu chamei ela para fazer uma peça que eu dirigia com a Patrícia e o Bando Endes, que era o meu grupo de teatro, de um curso que a gente deu, e ela tinha uma participação lá. E a Claudinha sempre foi muito boa, assim. Então, depois ela seguiu com a gente, assim. Então, ela foi Cláudia Niemeyer a foi com Blitz. baixista. E agora vamos falar sobre o maior sucesso da Blitz, né? Que é o Você Não Soube Me Amar. Parceria sua, do Barreto, do Zeca Mendigo e do Guto Barros, né? Que você falou aí, que era do Lobão e os Ronaldos. Como é que nasceu essa música? Rapaz, essa música nasceu assim em Saquarema um pouco. O refrão saiu em Saquarema. O resto foi no Horto ali. Eu morava no Horto. Então eu escrevia aquele texto enorme e botei na roda, assim. O Zeca tinha esse refrão e, e eu, Barreto e o Guto fomos encaixando aquela pulsação do riff de entrada com, com a história, né? Aquele o ar juntando com o refrão e então ficou uma óperazinha super personalizada com uma pegada bem legal. É, essa música é sensacional. O Billy fala que foi o primeiro rap que ele ouviu na vida. Você concorda que essa música é um rap? Concordo que ela é um rap, mas não foi o primeiro. Eu já tinha ouvido Jair Rodrigues cantando Deixa que diga, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo Uhum. nada, você também. Então acho que esse foi o primeiro rap assim, que eu ouvi. E esse compacto ele fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso e a banda gravou o primeiro disco da Blitz, né? Como é que foi a gravação do primeiro disco? Ah, foi uma loucura, né? A gente nunca tinha entrado num estúdio assim. Então, aquele estúdio da Odeon era incrível, parecia que você estava entrando numa igreja, assim, né? Uma mesa enorme. E a gente deu muita sorte de pegar o Máriozinho Rocha, que entendeu logo de cara o humor da banda, a bagunça, a imaturidade toda, mas aquilo era uma energia essencial para o disco, para aquela frescor daquelas gravações novas, das vinhetas e o descompromisso com uma coisa mais séria. Assim, a gente estava brincando, se divertindo e tentando falar com uma juventude que não se sentia espelhada nas músicas que tocavam nas rádios e na televisão. Era uma época de ditadura, de censura. Então, e a gente, quando gravou, a gente achava mesmo que só o pessoal da praia que ia ouvir, ia ter algum interesse tá, em participar ali como plateia da nossa música. E essa música não, esse disco teve uma censura, né? Foram riscadas duas músicas ali com prego, se eu não me engano, e rolou uma censura, né? Fala um pouco pra gente sobre esse acontecimento. Pois é, isso também foi uma surpresa, né? Porque a gente achou que ninguém ouviu o disco, muito menos censor ia dar importância ali para o nosso disco. Então, nesse disco, a gente falava muitas coisas nas entrelinhas, assim. Era uma mensagem para a nossa rapaziada, assim. E o compacto saiu, né, com uma música só, com Você Não Soube Me Amar, e do outro lado eu falava nada, 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 então só É. uma música, e vendeu 1.500.000 de cacetada de discos numa época de crise do mercado.
Então todo mundo ficou com a expectativa do disco, do LP, o pessoal das gravadoras espantado com como como estava indo bem aquela gravação e tal, e queriam muito lançar para o Natal. E aí chegou a notícia do Marizinho, pô, a censura pegou duas músicas e não dá mais tempo de tirar da master, fazer outra master, entrar na fábrica para sair para o Natal, a gente ia perder esse planejamento. E aí veio a ideia do Marizinho da gente riscar com prego a master e passar nessa agressão que a gente estava sofrendo para as pessoas. Então, veio essa boa ideia e o tiro saiu pela culatra, porque as pessoas falavam muito, até hoje virou um grande clássico essas músicas arranhadas. Foram feitas pela banda, aquele risco. Isso. A gente só riscou o master, né? E todas saíram iguais. Você Pô, entendi, entendi. até hoje riscando o master. É verdade, verdade. 1 milhão, mais de 1 milhão de discos, né? Não dá. Mas qual o seu disco favorito? Não dá para ler aqui, né, as perguntas. Vamos conversando, Tá passando muito rápido, né? aí depois você pesca alguma coisa. O que você falou, Patrick? Qual o seu disco favorito da Blitz? O disco favorito? Isso. Eu acho que é o próximo. É o Ah, o que vai sair, né? que vai sair agora. Eu tenho muito carinho assim pelo primeiro, pelo segundo, mas o primeiro fluiu muito bem, assim, sabe? Era tudo novo, mas muito claro, assim. O segundo já foi um pouco mais tenso, assim, porque a gente tinha prazo, a gente já tinha uma relação não tão legal como foi o primeiro disco, e no terceiro já estava assim, final de namoro, de casamento, assim, foi muito tenso, apesar do Rock in Rio, apesar dos grandes shows que a gente fazia. A gente falou sobre Você Não Soube Me Amar, mas eu gostaria de falar sobre outra música, né? Que é a Ego Trip. Essa música, parece que rolou uma coisa ali com o traje, né? Eu me amo, eu me adoro, né? Tem uma história, né? Tem uma história. A gente estava lançando essa música e esse disco quando um diretor da Odeon entrou falando que tinha um refrão que era muito parecido de uma banda de São Paulo que também, né, tinha acabado de lançar. E aí foi esse choque, assim, né? Duas músicas muito parecidas, o refrão, mas essa música, ela nasceu em 81, da peça A Incrível História de Neemias Demútia. E eu fiz essa música depois que eu li uma entrevista do Keith Richards falando sobre o Mick Jagger. Ele falava que ele e o Mick Jagger eram as duas pessoas mais gente fina que ele conhecia. Então eu achei isso muito engraçado. E aí tem uma diferencinha, né, do refrão Viver Sem Mim, ou alguma coisa assim, mas que deu esse buchicho. E acho que foi legal para o traje também, que movimentou pra caramba esse papo em torno disso tudo e ficou. Mas são coisas diferentes, assim, e com pegadas parecidas. Eu adoro o traje também, o humor deles. Exatamente. Pois é, o traje, ele lançou o compacto do Eu Me Amo e Rebelde Sem Causa, né? Também fez muito sucesso. Mas você acha que a Blitz que teve mais sucesso com o Ego Trip? Isso não consigo comparar, isso não sei. Mas foi parecido, né? Eram duas bandas fortes que tinham uma pegada sonora pop, rock forte e tinha humor. E eles falavam de humor, né? O traje tinha
o Premeditando Breck em São Paulo. Aqui tinha os Miquinhos, né? O Léo Jaime. João Pedro. Lá em São Paulo tinha também, pô, várias outras bandas que trabalhavam com humor, além do Itamar Assunção, que tem uma pegada swingada assim. Doutor Silvano e Pia, né? Uma grande banda também. Qual? Doutor Silvano e companhia. Doutor Silvano era do Rio de Janeiro, né? E, Lá em São Paulo tinha o Premeditando Breck, tinha, pô, tinha mais um. agora eu também fugiu da memória aqui essa banda. É, Não tô me lembrando também. Magazine, né? Magazine, sim. Magazine com Soul Boy, né? Tique Tique Nervoso. É, Também estourou bastante. Pois isso. é, só falou banda boa. Falaram que Gangue 90, só que Gangue 90 não era bem humor, né? O Herman Torres, ele fala que era um trabalho sério, mas o que você acha? Ah, eu acho que tinha uma coisa de humor também, né? Coisa Hum, de meninas e a postura do Júlio, em Perdidos na Selva, sim. uma coisa de humor, não era tão explícito, mas tem essa coisa anarca e de não levar tanto a sério. É o João Penca, alguém falou, né? Isso aí. Né? O pessoal tá listando aí as bandas, pô, demais. É. E agora vamos falar sobre o Rock in Rio de 85, né? Como foi esse show? Esse show foi sensacional. A, a gente teve a honra de ser o último dos nacionais, então a gente tocava no pôr do sol e no meio do show vinha aquelas luzes todas maravilhosas, numa aparelhagem do Queen, né? Ah, era Língua de Trapo, alguém falou, eu estava tentando lembrar o Língua de Trapo. Mas foi sensacional você estar no mesmo dia do Rod Stewart, o Iron Maiden, cruzar com a Nina Hagen, com James Taylor, pô, era tá na Disneylândia. A gente teve pouco contato com os artistas estrangeiros assim, mas só de estar por perto no mesmo festival foi impressionante. E numa época que o Brasil estava respirando assim um ar de direta já, as pessoas querendo celebrar a ditadura nunca mais, se Deus quiser. Então, isso tudo era uma maneira de celebrar o alto astral, a música, a maioridade da música pop no Brasil. A Blitz era a única banda que fazia show em ginásios, em estádios, e a gente viajava com 2 caminhões. A gente, fora do Rio e São Paulo, não tinha muita aparelhagem de som. A gente queria levar o som para ter aquela pancada sonora e o cenário, porque a gente era uma banda que se preocupava também com essa parte visual. Então a gente viajava para todo lugar do Brasil com essa preocupação de levar um puta show, assim. E o Rock in Rio coroou isso. Aí depois, eu acho que uma consciência profissional e mais foda, assim, o Brasil começou a ter depois do Rock in Rio. E teve alguns artistas que passaram um aperto, né, ali no Rock in Rio, o Erasmo, o Pepeu até conseguiu escapar, mas a Blitz foi tranquilo o show, né? Não teve vaia, porque o pessoal no Rock in Rio era pesado, né? A noite do metal, que era tão temida pelos músicos. Foi tranquilo esse show? O nosso foi, mas eu acho que essas bandas que você falou foi um erro de escalação, né? Sim, Para uma noite sim, que era muito radical, assim. Mas, pô, exatamente. Erasmo, eu amo Erasmo. E foi muito importante na minha formação, como tudo, como homem. E até ele está passando por um momento muito delicado. Eu acho que a gente tem que mandar
as melhores vibrações para o Erasmo voltar logo e Isso nos aí. presentear com música, com show e com a gentileza e a generosidade que ele tem. É isso aí, grande Geraldo Carlos, né? E depois do Rock in Rio, em 86, se eu não me engano, a Blitz deu uma pausa, né? A Blitz acabou com um final de casamento, com um final de namoro. Aí cada um foi para um lado e em 94 a gente voltou. Aí depois a gente acabou de novo, como um casamento, como um Sim. namoro. E, e desde 2000 a gente está junto, sim. Tiveram algumas mudanças, mas essa formação é a mais longeva, assim, tá junto há mais tempo, uns 12, 13 anos, assim. Tem uma das cantoras está há 5, tal, mas é uma formação que está com essa pegada. Tem a Claudinha Niemeyer, que tocava com a gente na pré-história, é, É, o, o Billy, que está desde o primeiro disco, o Juba, Rogério Miranda, o Juba entrou no lugar do Lobão, o Rogério está há isso. bastante tempo também, a Andréia e a Nicole. Então esse time está muito legal, a gente está curtindo estar junto, curtindo gravar, porque no estúdio, né, uma coisa muito fechada entre aquelas pessoas, então é bom que esteja uma energia alta astral, todo mundo torcendo para todo mundo, para que saia um trabalho legal. Eu estou muito confiante nesses trabalhos que a gente vai lançar daqui a pouco. Pô, demais. Você falou aí, né, que a banda voltou em 94, saiu até um disco ao vivo, e a banda voltou novamente em 2006, se eu não me engano, deixa eu ver. Ah, É, 2006. Meu amigo Laufer Carlos aqui, Laufer. ele Carlos lembra, Laufer tá ligado aí com a gente. Um abraço aí, Laufer. Laufer é muito gente boa. Então, a banda fera. voltou em E ele, 2006, ele é da antiga, ele era de um grupo que saiu os também Robôs do FM. Asdrubal, e, e ele está lembrando dessas apresentações que a gente fazia lá no Parque Lage, da peça, e eu tocava com o Barreto, o Beijo da Mulher-Aranha, já na viola e tal, e a Claudiane Maia fazia uma participação. Pois é, um abraço aí pro Laufer, grande músico, tocou com os Robôs Efêmeros também, né? E, Compositor de Cátia Flávia, vários sucessos. Eu sim, gosto muito do Laufer. Mas a gente estava falando aqui sobre a banda voltou em 94, saiu um disco ao vivo, e foi com a formação clássica, né? Só a Fernanda que não tava. E acabou e voltou em 2016, em 2006. E você tentou chamar o pessoal antigo, o Barreto, para essa formação nova, 2006? não, a gente voltou e acho que foi em 2000, a gente lançou o Últimas Notícias, que era um projeto que saía um CD em banca de jornal e tal. Sim, Aí, sim. né? Aí, aí sei lá. Aí não, essa formação estava bacana e era esquisito, era como voltar um namoro com a primeira namorada depois de anos, assim. E então a gente encontrou outras pessoas, porque é muito é muito íntimo você compor uma música, pelo menos para mim, eu preciso estar conectado com a pessoa para a gente ir trocando meias ideias para virar uma coisa grande, inteira e com uma energia bacana. Então é fundamental você estar bem e curtir as pessoas. É isso aí. E agora vamos falar sobre seus trabalhos de atores, né? Mas eu quero falar em um específico, que até o pessoal está comentando aqui. Meus amigos te reconheceram por ele, que é o Paulão da Regulagem, né? Pois é, isso foi um presentaço, assim. Sim, Eu ia fazer uma novela
e o Maurício Farias me chamou para fazer um episódio, e eu fiz, e foi uma química muito legal que rolou entre os atores, e eu adorei. Aí veio o convite para ficar no elenco, que era legal ter um mecânico no bairro, e, e aí eu fui me adaptando, assim, porque lá era meio um jazz, assim, sabe? Tinha um tema e você ia desenvolvendo ali com aquele clima da cena, com aqueles atores maravilhosos. E eu fui muito feliz, assim, fui acrescentando coisas, como errar os nomes e errar mais as palavras. Eu tenho um amigo mecânico aqui, o Pepeu, que tem uma oficina aqui em São Conrado, que eu me inspirava muito nele, porque ele tem um humor e uma inocência, assim, uma inocência burra, genial, e um cara sábio também. E eu me inspirava nele para fazer o Paulão. Fiquei 9 anos lá, errando aquelas coisas, mas com muito prazer. E fiz amigos para sempre, assim. E o Paulão da Regulagem não era o personagem principal, mas todo mundo lembra dele até hoje, né? Cara, às vezes eu posto alguma coisa no Instagram e as pessoas lembram com muito carinho, assim. Alguém falou uma coisa aqui, Patrick, de uma onda reggae que a banda, que a Blitz sempre teve, e é isso mesmo. Pô, Bob Marley, a descoberta do Bob Marley foi uma coisa muito forte também para mim, que unia assim o pop com uma coisa meio shot, meio meio baião, meio vento no coqueiro, assim, sabe? Que eu achava mais legal do que uma onda dark, preta e metal, assim, pelo menos para mim, assim, eu gostava da coisa do metal, do rock pesado, mas tinha que ter uma leveza e as mensagens do reggae e esse ritmo meio mântrico, né? Esse mantra do reggae, essa pulsação do baixo conduzindo a trilha, eu amo, adoro. E, mano, qual foi o show que mais te marcou da Blitz? Caramba, isso também é uma pergunta bem difícil. É, ah, vários, assim, Rock in Rio foi emocionante. Tocar na Rússia foi emocionante, tocar no Japão foi emocionante, tocar na Apoteose foi sensacional. As primeiras vezes no Canecão, que era um templo sagrado da MPB, a gente conseguiu bater o recorde, até hoje é nosso, de público lá. Então tiveram vários momentos muito fortes assim na Bahia, em Minas, Porto Alegre, inauguração do Beira Rio, agora na nova fase. Então tiveram momentos muito legais, assim, inesquecíveis. Pô, bacana. E agora a nossa última pergunta aqui, para a gente fechar nosso papo. Morro da Urca, Existe alguma possibilidade de rolar uma reunião da Blitz com a formação clássica? Antônio Pedro, Barreto, a Márcia, a Fernanda? pô, eu não penso nisso, não penso nisso. Penso muito nessa formação que tá, nas músicas que eu tenho feito com esses parceiros, porque cada um tá numa, assim, muito longe. Sim, Não sei, música tem que ser uma coisa saudável, tem que uma estrada de duas mãos, assim, quando começa a rolar ciúme, inveja e fica estranho. Então, a vida é para você ter prazer, a arte salva quando você tem prazer em fazer e levar e ter uma banda. Eu tenho muito prazer em ter uma banda, em participar da banda com outras pessoas. Isso é legal e tá bacana, assim. é isso aí.
Demais, demais. E então, Evandro, muito obrigado, viu, pelo papo. Estou ansioso para ouvir o novo disco da Blitz. Vai sair quando esse disco? Quando Deus quiser, está assim 80%. 80%. Hoje a gente viu uns estudos sobre as capas desses 4 discos, então vamos dia após dia, durante semanas, vamos tentando lançar e daqui a pouco vocês vão ter notícias musicais aí da Blitz. Muito legal. Evandro, obrigado mesmo, viu? Foi uma honra conversar com você. Parabéns, Valeu? Patrick, pelo papo, pelo som que você leva, pelas escolhas musicais que você tem. Muito Parabéns. obrigado. Legal, por isso que eu aceitei bater esse papo aí com você. Grande Muito obrigado. Valeu, Evandro. Boa noite. boa noite. Valeu, irmão. Tchau.